Seja muito bem-vindo à Ideias em Instante. Hoje vamos tentar saber como é que o Estado gasta o nosso dinheiro. Connosco temos em estúdio Carlos Moreno, juiz jubilado do Tribunal de Contas e autor que analisa as décadas de despecismo público. Soutor, em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui. Este livro, Como o Estado Gasta o Nosso Dinheiro, em primeiro lugar, não é um livro que tenha sido lançado este ano, é um livro que já tem pelo menos 2 anos. Sim, sim. Mas que infelizmente se mantém, eu digo infelizmente não para o autor, mas infelizmente para o país, mantém-se atual. De onde é que vem a atualidade deste título? Olha, eu gostava de lhe dizer isto. Esse livro foi publicado em outubro de 2010, mas escrito antes disso, por volta de maio, junho, terminei a escrita dele e tinha um objetivo muito preciso: alertar as classes médias portuguesas numa linguagem simples e acessível e não a linguagem esotérica ou política para o real problema da situação das finanças públicas portuguesas. E eu julgo que esse objetivo foi conseguido. Não era apenas um livro destrutivo, tinha também algumas propostas, evidentemente, que faziam para mim mais sentido na altura, antes de termos de pedirmos o resgate e de ter um acordo com a Troika feito com a corda no pescoço e, portanto, não nas melhores condições e, portanto, algumas delas poderão ter que ser reescritas. Ser reescritas, embora haja mensagens fundamentais que ainda hoje são válidas. Mas vamos então saber, enfim, onde é que considera que o Estado está a gastar pior o nosso dinheiro? Quando eu hoje, falo, exatamente. Bem, eu hoje julgo que o problema do Estado não está em gastar pior. O Estado hoje não tem dinheiro para gastar. E não tendo dinheiro para gastar, tem de ter uma definição muito precisa das necessidades sociais prioritárias. Porque uma das maneiras, a meu ver, de podermos responder aos desafios que são enormes no presente é não seguir o caminho mais fácil e até com mais eficácia da tributação ou da sucessiva tributação das classes médias como única solução para resolvermos os problemas do déficit. E, portanto, o que é que eu gostaria de introduzir aqui algumas notas que correspondem ao meu pensamento hoje de cidadão, que vive na rua, que fala com as pessoas, que é procurado por muita gente, por todos os meios. E que ainda assim é juiz. Hã? E que ainda assim é juiz. Juiz jubilado, embora não seja juiz de carreira, fui juiz por concurso para o Tribunal de Contas, mas tenho muito... Eu gostava mais de me definir profissionalmente como 44 anos de auditor público, quer no Tribunal de Contas português, quer no Tribunal de Contas das Comunidades. Essas 4 décadas e 4 anos a trabalhar ao serviço das contas nacionais, quais é que são os maiores recados que gostaria então de deixar? O que é que nós temos, qual é que tem que ser o nosso foco? Bom, neste momento eu acho que é prioritário, porque foi o maior ativo que Portugal apresentou aos nossos credores, recuperar a coesão social, a concertação social e amplificar o mais possível o consenso político. E há aqui 2 notas que eu lhe queria deixar a este respeito. É evidente que não podemos massacrar com impostos sempre os mesmos do costume. E há redução na área da despesa pública orçamentada que tem de ser, no mínimo, tem de ser feita, mas tem de ser quantificada, que não está, e explicada aos portugueses. Dou-lhe 4 ou 5 exemplos. É preciso quantificar a despesa pública que para o ano e para o ano a seguir vai ser feita com parcerias público-privadas. Não me vou referir
às fundações, que está na ordem do dia, e eu deixo isso à discussão que já foi anunciada. Tem de se cortar, ou deve-se cortar despesa pública, mas deve-se anunciar e quantificar quanto é que o Estado pode poupar em rendas excessivas, nomeadamente aos produtores de energia. Tem também de se explicar, porque isto é um problema importante, mesmo que os montantes não sejam extraordinários, quanto é que o Estado gasta em consultoria externa, porque a alternativa à consultoria externa, que é enorme, tem, ou só pode, ou só deve ocorrer depois do Estado ver se no âmbito do setor público é capaz de formar equipas especializadas que lhe dê o know-how de que carece. Porque nós temos 700 mil funcionários só no Estado, fora o setor público e empresarial, e eu não acredito, e passou tempo demais, que não se possam encontrar no próprio Estado bolsas especializadas, como aconteceu com a criação de uma unidade para estudo, acompanhamento, etc., das parcerias público-privadas. Demorou muito tempo a lá chegar, mas aconteceu. Que outras sugestões é que tem mais, doutor, além isto? Bom, gostaria ainda de deixar uma outra sugestão, que é esta. Nós temos de gerir as expectativas dos agentes económicos de forma a que o país não fique, quer do lado dos empresários, quer do lado dos consumidores, amedrontado, em pânico com o que aí vem e com um futuro que é todo negro. E, pessoalmente, eu penso que é preciso tudo fazer para não estimular a procura e o investimento interno e, portanto, por essa via, não aumentar ainda mais o desemprego, por essa via não levar à falência de milhares de pequenas e médias empresas, e esse investimento e consumo internos têm de ser preservados e, conjuntamente com as nossas exportações, são um ativo indispensável para que nós possamos ligar a austeridade com esperança no relançamento económico e no combate. Mas acha que enfim, apanhando este modo que está a dar do atual momento, enfim, que estamos a viver, acha que é essa falta de esperança que neste momento está a faltar e que é variável, que não está a ser equacionada? Há uma falta de esperança que tem uma causa, que foi o do completo. Da completa restrição ao consumo, até das classes médias altas que podiam consumir e não consumiram durante este ano com medo do que aí vem. Isso é indiscutível. Quem passa por pequenas lojas, por centros comerciais, mesmo numa zona, enfim, que deve ter um rendimento assinalável onde eu moro, como a Cascais, a desesperança e a retração da procura são evidentes por todo o lado. Se agora reescrevesse este livro, pela nossa conversa, deduzo que o título já não seria Como o Estado Gasta o Nosso Dinheiro, sendo que considera que o Estado já não tem dinheiro para o gastar. Mas que título lhe daria neste momento? Se tivesse... Não, eu gostaria de escrever um livro no fim do programa de saneamento, quando nós voltássemos aos mercados financeiros para fazer o balanço, se Deus me der vida e saúde, do que foram os sucessos e os insucessos deste programa de austeridade. E deixe-me dizer-lhe ainda outra coisa que é importante, que eu penso que há outro problema que é preciso resolver em termos reais, não é só o da redução da despesa, tem de ser muito bem explicado aos portugueses o que é que fizemos, quais foram os resultados, o que é que fizemos, porquê e quais são os resultados, incluindo os maus resultados, não é? Há uma baixa de impostos ou de receitas fiscais, tem de ser explicado aos portugueses porque é que isso aconteceu. Na minha opinião é porque foi
completamente estiolada a procura. Bom, mas a procura interna. Depois há aqui outro fator que é extraordinariamente importante. Tem de se mostrar aos portugueses, para os reganhar para a causa de Portugal, de que não são só os rendimentos do trabalho, e sobretudo do trabalho por conta de outrem, que vão sofrer sacrifícios. Qual é a impressão que domina neste momento os portugueses? A impressão é que o capital passou praticamente ileso por toda esta crise sem desgaste, sem pagar um cêntimo. Repare, as parcerias público-privadas, que é um exemplo que anda aí sempre a ser citado, eu vou abordar isto de uma maneira muito prática e muito simples. Têm de se fazer as empresas, as concessionárias e os bancos financiadores têm, durante o período de saneamento das contas públicas, e só durante esse período, de fazer algum sacrifício. Não podem continuar a manter as suas expectativas iniciais de rentabilidade. Porque, repare, as parcerias não começaram hoje. Durante 8 ou 10 anos, os parceiros privados das PPPs tiveram todos os lucros que quiseram ter com as parcerias. E eu admito também que, uma vez passada a crise, relançada a economia, como os contratos duram 30 ou 40 anos, que ainda venham ter oportunidade de voltar às expectativas de rentabilidade que tinham inicialmente. Mas vamos fazer 2 anos, não é possível continuar em expectativas de rentabilidade, isto não é aceito pela sociedade, dos capitais investidos que ultrapassam os 2 dígitos, não é verdade? Doutor, estamos quase a chegar aqui ao Sim. limite do nosso tempo. Quero lhe fazer uma pergunta direta, que depreende pelas suas respostas, também pelo seu livro, qual deverá ser, mas enfim. Mas gostava de lhe perguntar diretamente, é ou não a favor de uma maior carga tributária? Isto é, que os consumidores paguem mais impostos, que os trabalhadores e as empresas sejam mais sacrificados? Olha, eu respondo-lhe a essa pergunta de uma maneira, não sei, 1 ou 2 minutos. Eu acho que nós estamos, em particular as classes médias, que trabalham por conta de outrem, estão no limite máximo do sacrifício tributário. E, portanto, têm de ter algum alívio. Esse alívio só se pode encontrar de 2 maneiras. Com compensações na redução da despesa, na tributação do capital e, finalmente, se for necessária, renegociação, no bom sentido, dos objetivos do acordo feito com a Troika, porque eu quero lhe dizer isto. Se Portugal voltar outra vez ao estado em que já esteve, de quase ruptura financeira, é mau para todos os portugueses, mas também será péssimo para os nossos credores externos, porque se matarmos os consumidores, se matarmos os empresários, não vai. Se matarmos o crescimento da economia, nós não vamos pagar as nossas dívidas. Portanto, os credores externos também têm interesse em que não seja morta, em que o doente não morra da cura. Dr. Carlos Moreno, vou então fazer 2 questões, 2 breves questões. A primeira, despesa pública, deverá o Estado ou não cortar no funcionalismo público? Isto é, no número de funcionários públicos que se tem. É evidente que o Estado tem de fazer um exercício de racionalização dos seus efetivos. Saber o que é que precisa, das competências que precisa, para as usar com o maior rendimento e eficácia possível. E eu costumo usar, para explicar isto, que é preciso medir
rigorosamente a utilidade social de todos os serviços e organismos e outras entidades que vivem à mesa do orçamento, e tudo o que não for prioritário tem de ser eliminado. O problema dos funcionários públicos é que o Estado também tem de fazer uma racionalização dos efetivos que precisa, e daqueles que não precisa, tem efetivamente de ter em consideração o que lhes pode dar em contrapartida. Segunda questão, corte nas pensões. Qual é o impacto que isto tem na sociedade? Toca um ponto que eu considero muito sensível. Eu penso que todas as medidas de austeridade têm de ter uma grande aderência, um grande conhecimento da realidade prática. E eu só lhe digo isto. É evidente que os pensionistas e os reformados também têm de dar o seu contributo para o saneamento das contas públicas. Mas eu gostaria que se pensasse nisto. Hoje em dia, de há 2 anos a esta parte, as classes médias e médias altas de pensionistas e reformados estão a desempenhar um papel de extraordinário relevo para a coesão social. É que muitos jovens e já não jovens, desempregados, subremunerados, voltaram à casa dos pais, os netos voltaram à casa dos avós, e os avós acabaram por ter uma sobrecarga de despesa com a qual não contavam. Quantos pais e avós estão a dar teto, comida, ou a pagar a renda das casas, ou as rendas as escolas dos netos, porque um pai e um avô têm uma sensibilidade extraordinária para com os filhos e para com os netos. Podem eles deixar de comer, mas a eles não dão. E o que é que eu digo? Lições práticas a tirar desta medida, a tirar desta realidade. Se possível, ter em conta não só este papel, como, efetivamente, o rendimento per capita real dos novos agregados familiares dos pensionistas e dos reformados. Ou seja, todo um ajuste a uma nova realidade. Nada, eu vou-lhe dizer uma coisa, nada funciona na sociedade se não tiver em conta o conhecimento, a realidade dos factos. E muitas vezes o poder político, por todas as razões e mais alguma, faz todas as contas, e quando não conta com aquilo que se passa na vida real, depois os objetivos não são atingidos. E temos aí exemplos manifestos e que têm de ser explicados e têm de se tirar as lições do passado. Aprender com as lições do passado é um exercício extraordinário de boa gestão, neste caso de boa gestão financeira. Porque é que, tirando o IRS, ao contrário das previsões, todas as receitas fiscais caíram e baixaram? Porque houve um menosprezo da realidade da vida das pessoas e das empresas portuguesas. Mas assumir isto é algo de extraordinariamente inteligente, e ainda é mais inteligente não repetir o mesmo erro. Muito bem, doutor. Muito obrigada Nada. por ter estado aqui a partilhar connosco. Gostei muito. Esta sua abordagem, a forma como vê também, não só a forma como o Estado gasta o dinheiro, mas também o que poderá fazer para não tributar mais o consumidor. Muito obrigada também por nos ter acompanhado. Já sabe, na próxima semana estaremos de volta com mais e pertinentes ideias em instante. Até lá, poderá enviar-nos as suas sugestões para mafalda.avelar@económico.pt.